Oi! Hoje eu vim fantasiada de Avatar para falar sobre tristeza. Então, engraçado, né? Porque eu costumo dizer para meus amigos que mesmo triste, eu sou feliz. Porque eu acho que é genética. Mas enfim, na verdade eu vim aqui falar para você que tá triste. Eu sei o que você sente e quando eu falo que eu sei, não é da boca para fora. Eu nasci num contexto da depressão. Quem quiser saber minha história de forma mais longa, né, e profunda, é só entrar em contato comigo que eu falo. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Só que eu gosto de falar sobre isso em espaços mais íntimos. Por exemplo, minhas alunas, as pessoas que passaram por mim na escuta terapêutica, no Centro de Práticas Integrativas que eu tive a oportunidade de trabalhar por quase um ano, e pessoas que dentro desse centro também passaram pelas práticas que eu trabalhei, meus alunos, minhas alunas, enfim, pessoas que passaram pelo meu trabalho, pela minha vida também, que passam pela minha vida pessoal e íntima, sabem da minha história, né? Pelo menos uma parte da minha história. E eu sempre costumo falar como um depoimento mesmo, como para mostrar para as pessoas que realmente quando eu falo que eu sei o que elas sentem é real, é verdadeiro. Né? Não é só, setembro amarelo e eu estou falando que eu sei o que você sente porque eu quero, né, falar sobre o tema, né, atual. Não, é verdadeiro. Eu sei exatamente como é que é esse processo da depressão, já pensei em desistir 2 vezes, não é fácil, né? A gente viver num contexto, enfim, difícil em vários sentidos, mas eu te falo com toda a convicção também que tem cura, de que é possível sim sair dessa. Há muitos anos, desde os 16 anos de idade, eu venho trabalhando o autoconhecimento de várias formas. Né? Da forma com psicoterapias, tive a sorte de nunca precisar tomar medicações. Na verdade, fui acompanhada com um fitoterápico, que de fato é mais leve o trabalho quando a gente tem sintomas leves a moderados, né? Sintomas graves. Eu acho que eu costumo dizer que por um milagre eu passei dos sintomas graves. Eu tive pequenos momentos assim. Então eu consegui sair disso, né, com muita leveza não, porque não tem como a gente falar que é com leveza, né? O processo de autoconhecimento não é leve, né? A gente se torna leve depois que a gente andou um longo período, né, trabalhando isso. Mas eu costumo dizer que é uma dureza, né, que é uma dor, que ela é momentânea. Né? Não é como a dor dos problemas que a gente tem psíquicos, né, das dores, né, psíquicas. Quando a gente não dá atenção a elas, quando a gente não busca tentar compreender o porquê de onde vem, elas duram, né? A dor ela vai se prolongar, as crises de pânico para quem tem pânico, né? Vai se prolongar, as crises de ansiedade, enfim. Eles se prolongam, né?
E quando a gente consegue fazer trabalhos com bons profissionais da área de psicoterapia, da área de terapias integrativas, a gente consegue olhar para a fonte daquilo que traz a tristeza, os sintomas que a gente tem em relação às questões, né, psíquicas, as dores psíquicas, enfim, os desconfortos. E a gente consegue olhar para a fonte, consegue trabalhar ela. É muito doloroso, a dor ela é momentânea. Ela pode durar uma semana, pode durar um mês, vai depender muito do contexto que você está inserido, vai depender muito da tua história de vida, vai depender muito da tua genética, inclusive, né? De muita coisa. Então, eu te falo que é possível a gente passar por essas dores sem, sem desistir, né? Sem desistir de lutar, de continuar lutando. Então, assim, eu te falo que hoje a minha vida, ela tem leveza. Eu fico triste por várias coisas, como a gente vê aí, né? A questão do meio ambiente, questão política, deixa a gente triste. O próprio comportamento de pessoas próximas da gente, né? Ou pessoas que a gente conhece, enfim, alguns comportamentos também, né? Deixa a gente triste, me deixa triste. Mas eu não deixo, essa tristeza, ela já não toma mais conta de mim ao ponto de eu, tipo, querer desistir, sabe? Ou, enfim, não ter motivação para fazer as coisas como era antigamente, né? Então, assim, eu te falo que o processo é muito individual, né? Eu sei que hoje existe uma dificuldade muito grande em conseguir vagas nos atendimentos públicos para quem não tem plano de saúde. Até mesmo nos particulares, né, demora um pouco. Enfim, tem pessoas que não têm condição financeira de pagar os tratamentos, né, tanto terapeutas integrativos quanto psicoterapeutas, e até em alguns casos, nos casos mais graves, que você não consegue sair sozinho, é preciso sim um tratamento psiquiátrico. E é muito tranquilo, porque você não vai se tornar um dependente químico se o profissional for um bom profissional, né? E dependendo do seu caso também. Porque eu costumo dizer que alguns problemas mentais, né, psíquicos, enfim, alguns, né, são como qualquer doença, né, como diabetes, como hipertensão, como por quê eu estou comparando a isso? Porque algumas pessoas vão precisar tomar medicação para o resto da vida. Compreender isso e aceitar isso, né? Então eu sempre costumo falar isso para as pessoas que eu trabalho, para as pessoas que eu convivo, porque na minha experiência, a minha percepção sobre esse caminho e com as pessoas que eu trabalhei, né, dentro do contexto da saúde mental, é de que a gente precisa apenas, é simples. O processo ele é árduo, ele é complexo, mas é simples. O que a gente precisa fazer é muito simples. Compreender a fonte do problema, compreender a nossa história de vida e aceitar muitas coisas, como no caso das pessoas que precisam da medicação, porque existe um processo cerebral, né, um processo metabólico, um processo fisiológico que impede que algumas substâncias estejam equilibradas no corpo, né, na mente, perdão, no cérebro. Então, assim, a gente precisa compreender que a saúde mental ela é algo comum, né, que é preciso falar sobre e que a gente precisa quebrar esse tabu do preconceito, né, do achar que porque tem depressão ou porque
tem algum desconforto, né, psicológico, e aquilo ali está atrapalhando a vida, a gente não pode falar para ninguém, a gente não pode buscar ajuda, a gente não pode... Então, graças a Deus, eu tenho fé em Deus, né? Para quem não tem, para quem é ateu, enfim, graças à energia positiva, ou se não acredita em energia, enfim, no que queiram acreditar ou chamar, eu acredito que é muito positivo que hoje estejam falando mais abertamente sobre isso, né? Por coincidência, eu acredito que foi em 2015, eu fiz um trabalho com o pessoal da 2014, acho que foi 2015 mesmo. Tem no YouTube, na minha página do YouTube. Um trabalho que eu queria fazer quando eu entrei em jornalismo. Meu sonho era fazer um trabalho sobre... só falar sobre saúde mental, né? Tudo que engloba saúde mental, tratamentos, né? Caminhos que as pessoas poderiam seguir para tomar isso, ter isso como uma coisa comum, uma coisa natural, uma coisa que, né, para você ter ideia, são mais de 322 milhões de pessoas no mundo com depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. Isso são dados de 2015, né, do relatório. Então, assim, da Organização Mundial de Saúde. Então, assim, a gente vê, entende, e esses números, né, tem aumentado cada vez mais. Então a gente vê que são várias pessoas que têm esse problema, né? Não só a depressão, como vários outros. Então, assim, coincidência ou não, quando eu fiz esse trabalho da piloto, né, que foi um programa piloto sobre saúde mental, e eu abordei exatamente depressão e suicídio, eu lembro que na época falavam dentro da comunicação, né, do jornalismo, a gente não pode falar sobre isso porque pode induzir, né? Só que a Organização Mundial de Saúde, ela tem um manual, né, que é feito especificamente para profissionais do jornalismo, da comunicação. E lá tem falando sobre como você deve, né, abordar o tema. E eu acho interessante, né, só abrindo parênteses aqui, porque dentro do jornalismo a gente não pode falar, não podia, né, não podia falar sobre o tema, mas a gente fala sobre temas de uma forma que também, na minha percepção, né, induz as pessoas à violência, né, ao medo, né, ao pânico. Então, assim, enfim, voltando aqui para o contexto, saindo um pouco dessas questões polêmicas do jornalismo, né, que eu não concordo com muitas coisas, mas o que eu quero falar especificamente é sobre isso, é sobre a gente começar cada vez mais, e que bom, né, que coincidência ou não, como eu vinha falando, e aí abro os hiperlinks, mas assim, coincidência ou não, a partir de 2015, né, mais ou menos, começou a criar assim como é que eu posso dizer, um leque, né, de pautas sobre o assunto, né, da saúde mental. Então foram passando, os temas foram abordados em programas populares, né, de TV aberta, começaram a ser abordados na internet, né, no Instagram. Então, assim, que bom, né? Eu fico muito feliz que, né, a coincidência foi de extrema alegria para mim começar a seguir um caminho que eu queria, né? Realizar meio que um sonho, né? De tentar trazer esse tema à tona, né? E aí, de repente, as grandes emissoras começarem a trazer isso também, que é o que abrange mais pessoas, né? Então, assim, a ideia é a gente, quando tem esses problemas e essas questões,
não achar que é o fim do mundo pra gente, sabe? Não achar que, ai, eu sou, ou então eu sou a única pessoa, né? Eu sei que é muito difícil quando a gente tá no contexto, né, no passando ali pela dor, a gente raciocinar direito, né? A gente conseguir parar e refletir mesmo e conseguir esse trabalho, né, interno assim, profundo e para conseguir sair logo. Principalmente se a gente é muito jovem, né? Quando a gente é muito jovem, a gente tem que observar também coisas muito importantes que eu, durante o meu trabalho, né, e, enfim, a minha percepção me fez observar que a gente esquece que a gente tem um sistema que trabalha com a questão hormonal, né, e nutricional. Então a gente acha que, tipo, eu tô com depressão, pronto, é só tomar um remédio e aí vai passar. Já já você tá bom. Né? Ou então eu tô com depressão, então você tem que fazer psicoterapia, já já vai passar, já você tá bom. Ou então você tá com depressão porque você é uma pessoa muito pessimista, muito vitimista e pronto. Você já sabe que é por isso. Não, né? É todo um contexto. É um leque de coisas, né? E para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a minha pesquisa, né, da minha dissertação, eu não tinha ideia de que uma pessoa arrogante poderia ser depressiva, poderia ter depressão. Mas dentro dos sintomas, né, do CID, por exemplo, né, do CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, né, classificam as doenças pelos sintomas, ele fala que a arrogância, não com essa palavra, que ela é mais popular, mas ele fala que a arrogância é um sintoma da depressão também, né? A gente às vezes é arrogante e a gente não sabe por quê, né? Porque a gente não se observa. Então, assim, o importante é a gente entender que existe um leque de situações, é um contexto gigante, né, de coisas que podem nos levar a ter depressão, tá? E eu chamo a atenção sempre para a questão hormonal e para a questão nutricional. Né? Eu acho que a gente precisa avaliar isso, né? E primeiro avaliar isso, ver como é que está o meu sistema, né, orgânico, como é que está funcionando tudo aqui, como é que está a minha parte nutricional, né, e hormonal, que isso mexe com a minha, né, com a questão mental também. Então eu preciso ver isso e depois eu vou catando as outras coisas, né? E gente, para quem não está tendo acesso não tem condição, ou por exemplo, para quem não está conseguindo sair de casa, está naquele período bem difícil, que não consegue sair, fazer nada. Hoje existem profissionais que estão trabalhando aqui no Instagram, na internet, então tem no YouTube, tem no Instagram, você pode estar buscando seguir profissionais que vão estar te auxiliando de alguma forma nesse contexto, até você começar a tentar buscar sair, né? Eu sempre busquei no meu processo tá mirando em coisas, em profissionais, em pessoas. Na época não tinha Instagram, não tinha essas coisas, não tinha, né? Então eu tinha que buscar pessoalmente. Então sempre que tinha alguma coisa ligado aos trabalhos que eu acreditava, que eu conhecia, eu ia buscar para trabalhar o meu autoconhecimento. Então, assim, hoje a gente tem essa ferramenta, né, da internet que uns usam de forma negativa, né, mas muitos estão usando de forma positiva para ajudar outras pessoas. Então, assim,
Se você está passando por um sofrimento psíquico muito forte, mas você está conseguindo estar aí no Instagram, ou você está conseguindo estar aí no YouTube, na internet, então tenta, sabe, com teimosia. Eu costumo dizer aos meus alunos assim, ó, olha, quando a gente é jovem ou né, adolescente e tal, a gente às vezes não teima, né, com pai e mãe ou quem criou a gente diz assim, não, eu vou fazer isso. Quando a gente quer fazer uma coisa, a gente vai lá e faz, né? Então eu costumo dizer assim, que o lado negativo da nossa mente é como se fossem os pais, né? Vamos lá, naquele momento, tá? E o lado positivo é a nossa teimosia. É como se fosse a gente querendo teimar. Então a gente vai ter que fazer esse joguinho, sabe, mental, e dizer assim, não, eu vou. O meu lado negativo está dizendo para eu não ir, para eu não fazer, para eu ficar aqui deitada, para eu não fazer nada, para eu chorar, para eu só pensar coisa ruim, que a vida não presta, que todo mundo não presta, que as pessoas são más, que não sei o quê. Então a gente começa nesse contexto, ninguém gosta de mim, que não sei o quê. Então a gente começa nesse contexto, né, negativo. A gente fica dando atenção a isso, né? E aí fica buscando mais coisas para alimentar isso. Ou seja, a gente busca filmes para alimentar a negatividade, a gente busca notícias para alimentar a negatividade. E aí o que é que acontece? Quando a gente alimenta, né, o que é ruim, vai crescer, né? Vai ficar cevando o que é ruim, cresce, aumenta. Então, quando eu comecei a entender esse contexto, eu falei, caramba, quando eu fui enxergando assim, que merda, né? Até hoje, quando eu vejo, claro, que a gente não é perfeito e a gente vai, o processo é longo, minha gente, é tão longo. Eu tinha 16 anos quando eu comecei, 16 não, 15 anos. Estava perto dos 16. Quando eu comecei nesse processo e até hoje eu estou e acredito que vai para o resto da vida, claro, porque se a gente está aqui é porque a gente tem muito que aprender, né? Então, assim, tem vários profissionais que podem estar auxiliando vocês nessa, né? E aí eu vou deixar aqui no texto aí que eu boto, às vezes eu boto uns textão, né, uns treca aí no vídeo, eu vou deixar para vocês darem uma olhada, porque em relação a profissionais também tem a questão da empatia, né? E tem a questão de você se sentir bem com o outro, se identificar com o outro, né? Então, não vai ser qualquer profissional. Porque eu não me identifiquei com fulano, com um profissional cicrano, é ruim? Não, é porque não teve um vínculo. Tem que ter, tudo na vida tem que ter vínculo. É profissional, por exemplo, é professor de yoga, você tem que ter, se identificar, é psicoterapeuta ou terapeutas, enfim, qualquer profissional, médicos também. Se a pessoa, você chega num médico, o médico não olha para tua cara, né? Não quer saber do teu contexto de vida, né? Da tua história de vida para poder entender o teu problema, então, né? Tenha santa paciência. Aí a gente vai dar meia volta, né? Procura outro. Então, assim, a gente tem que hoje procurar entender que a gente precisa estar com pessoas e com profissionais que realmente olha a gente como um todo, né? Que realmente respeita quem somos, de onde viemos, a nossa história. Isso em tudo, minha gente, em tudo. Se a gente perceber que não existe essa empatia, sabe, a gente cai fora, chora, acha ruim, mas passa. Quando a gente enxerga o problema, quando a gente enxerga a fonte de qualquer problema, tristeza, pânico, qualquer coisa que traga desconforto psíquico. Quando a gente olha para a fonte, enxerga, sabe, entende, compreende e aceita, aí a gente começa a trabalhar ela. E aí começa a mudar. Não é fácil, mas eu quero te dizer uma coisa, eu preciso de você. De que forma? Quando eu comecei a trabalhar isso em mim, que eu comecei a perceber que outras pessoas tinham o mesmo problema, sentiam a mesma coisa, não na mesma intensidade, enfim, cada um tem sua forma de sentir, mas tipo, as pessoas tinham sintomas semelhantes, né? Algumas tinham histórias semelhantes. Então, assim, quando a gente começa a se deparar com isso, a gente começa a perceber que a gente precisa de uma corrente, né?
Além de perceber que a gente precisa de uma corrente, eu comecei a entender o quê? Que somos pessoas especiais. Somos pessoas sensíveis e somos pessoas boas, do bem. Todas as pessoas que têm depressão são pessoas do bem, com certeza. Só que aí, o que é que acontece? Às vezes a gente pode desviar o caminho. E por que somos pessoas do bem? Porque quando a gente para pensar na maioria das coisas que deixa a gente triste, né, fora as questões orgânicas, enfim, biológicas, quando a gente para pensar na maioria das coisas que deixa a gente triste, a gente enxerga que são coisas ruins, né? São pessoas más, atitudes más, enfim. São coisas que a gente não compreende, né? Por que as pessoas fazem isso, por que é desse jeito, porque, né? Aí a gente começa... Então, ou seja, por quê? Porque dentro da gente tem muita coisa boa. A gente tem a capacidade de pensar e fazer diferente. Só que aí se a gente dá muito, alimenta muito esse contexto negativo e a gente se deixa colocar para baixo, como é que a gente vai formar essa corrente do bem? Não vai, né? Então, quando eu comecei a entender isso, e eu tive pessoas e anjos na minha vida que me fizeram entender e também queriam a corrente, né? Formar a corrente do bem. E aí eu começo a dizer para você que tá com depressão, que tá triste, que tá, sabe, só alimentando o lado ruim, eu começo a te dizer assim, ó, eu preciso de você pra gente continuar essa corrente. Porque eu também fico triste hoje, mas eu compreendo a minha tristeza e eu não deixo que ela tome conta de mim, porque eu lembro da corrente. E eu lembro que é possível continuar, nem que seja com o vizinho, com a mãe, com o pai, com o irmão, ou nem com a família, que às vezes podem realmente não aceitar. Mas com a pessoa que está passando na rua, sabe? E que aceita olhar para a gente e conversar. E conectar essa corrente do bem, sabe? A gente vai encontrar pessoas que a gente vai poder ajudar. Então eu te peço que se junte, né, a essa corrente, independente de estar perto. A gente não precisa estar perto. A gente só precisa se cuidar, se curar, para poder conectar outras pessoas, para poder auxiliar outras pessoas, sabe? É isso que dá mais sentido à vida, que dá mais força, sabe? Não importa se o vizinho está fazendo coisa ruim, não importa se outras pessoas estão escolhendo outro caminho. O que importa é o que eu escolho, o que você escolhe, né? Então, vamos ficar junto nessa, tá? Tem outra coisa que eu costumo falar, principalmente quando meus alunos, as pessoas passaram pelo meu trabalho, estão num nível mais um pouquinho mais leve, né, do que aquela dor profunda. É assim, eu sempre indico, independente da religião, o filme Nosso Lar. Para quem não assistiu, assiste. Para quem gosta de ficção, né, série, essas coisas assim. Enfim, assistir o Nosso Lar, a gente para pensar assim, ó. Gente, se depois daqui existir um inferno, existir um lugar que a gente sofre mais do que aqui, e a gente não tem opção, né, escolha de seguir outros caminhos, então eu acho melhor ficar aqui, né? Porque aqui eu tenho a opção de experimentar coisas que vão fazer com que eu saia desse sofrimento. Então, desistir da vida talvez não seja a melhor ideia, a ideia mais inteligente, a ideia mais sábia, porque a gente não tem certeza do que vem depois, né? Aqui a gente também pode não ter certeza do futuro, mas a gente tem certeza daquilo que causa dor na gente. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, a gente começa a ter certeza daquilo que nos faz bem. Mas se depois a gente não tiver e continuar no sofrimento, já que quando a gente pensa em desistir da vida, a gente tá pensando em acabar com o sofrimento, né? A gente pensa, meu Deus, se eu desistir, vai parar de sofrer. Será que vai?
Então assiste Nosso Lar, tá? E pensa nessa corrente. Não é fácil, não. Não é fácil, não. A luta é diária. É todo dia. Mas a gente tá junto. E se precisar, se quiser, mandar um direct, se quiser conversar, se quiser chegar para mim e falar, olha, Érica, eu sofro, eu passo por isso, enfim. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu, às vezes, posso até, como dizem, hoje tem o pessoal trabalhando a questão da comunicação violenta, né? E comunicação não violenta. Eu sou muito... Eu não gosto de dizer visceral, mas assim... Eu sou muito espontânea. Então, assim, eu vou te falar o que eu sinto. Como eu tô vindo aqui falar o que eu sinto. Tá? Eu tava indo dormir... E eu lembrei da campanha, né, do mês de setembro, amarelo. Lembrei que já dei vivência em eventos, já conversei, já fiz vivências, né, de meditação. Em eventos de saúde mental, já quis entrar bem firme nesse contexto da saúde mental. Mas hoje eu percebo que trabalhar a saúde mental é em qualquer lugar e com qualquer pessoa que chega perto de você buscando isso, né? Então, assim, eu tô aqui para isso. Eu tô falando de forma muito espontânea, como eu vim falando, antes estava indo dormir, eu falei, não, eu vou trazer isso, um pouquinho, né, do que eu penso, do que eu acho, do que eu vivi, enfim, tudo isso aí que eu trouxe com vários hiperlinks. Mas é meu jeito de ser, meu jeito de falar, bem natural, né? Não tô aqui trabalhando, estou aqui conversando com você, com vocês. Então é isso, gente. Qualquer coisa eu tô aqui, né? Eu nunca liguei para aquele número, né, do CVV, acho que é 188, né? Mas eu acho que é válido experimentar para quem precisa, né? E se não quiser, eu tô aqui e tem várias outras pessoas que estão disponíveis para conversar com vocês. Então eu vou deixar profissionais que eu sigo, que eu acho genial, que auxiliam nesses processos. Tem uma, inclusive, a Ana Maria Saad, ela fala de uma coisa muito importante. É de uma avaliação que a gente faz quando a gente vai para um profissional da saúde mental. Como é que a gente avalia a pessoa para saber se ela realmente está contribuindo para o nosso bem ou para o nosso mal? Porque, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que estão aí adoecendo ainda mais as pessoas. Então a gente tem que entender, principalmente, que a gente só pode cuidar e dar ao outro aquilo que a gente tem dentro. Então, se a gente não se cuida, se a gente, por exemplo, toma remédio tarja preta, como quem está tomando uma vitamina C, por exemplo, que também se tomar demais, tomar descontroladamente vai fazer mal. Então, se a gente toma esses remédios e gosta, né, enfim, da alopatia, e não se importa com as consequências, isso é muito perigoso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com os profissionais, principalmente quem vai trabalhar com essa questão de medicamento, quem vai se cuidar a partir dos medicamentos, que isso é natural, é normal, é muito tranquilo, né? Então, ela traz essa avaliação, tá? Para você estar avaliando o profissional que você vai trabalhar. Então, eu vou recomendar, ela também tem a Regarcia, que é a minha mentora querida, maravilhosa, que auxilia muito, muito, muito nesse processo de autoconhecimento. Então, se você tiver interesse, também tem um psicólogo muito bacana, aí também o estilo dele já é bem diferente, eu gosto particularmente também. Então, eu gosto de vários profissionais que trabalham de várias formas. A Maura de Albanese, que inclusive é formada em educação física também, e ela é psicóloga também. Então, assim, são várias pessoas que estão trabalhando aí, né, dentro do contexto da saúde mental nas redes sociais. Então, vale muito a pena. Vai nessa, junta nessa corrente, por favor.
eu preciso de você. Não só eu, mas várias outras pessoas. Então não desiste não, tá? Eu também não, eu não desisti, tô aqui, né? Com história para contar. Então vamos junto nessa, tá bom? Então, boa noite. Boa noite, eu não preciso nem dizer isso, porque eu não sei que hora vocês vão ver, né? Então, eu vou botar o avatar aí, tá certo? Tamo junto. E é isso. Tchauzinho.